Olá pessoal, beleza? Agora eu vou falar um pouquinho, já que a gente falou de processos extremamente reversíveis, essa transferência de entropia, vamos falar sobre quais são os mecanismos que podem transferir entropia. Eu já começo com essa chamada, né? Trabalho não transfere entropia. Vamos falar sobre isso aí. Olha só, se a gente falar de Ludwig Boltzmann, né, a gente falou na aula, numa das aulas anteriores, vocês podem voltar lá na aula, a gente fala que é o vídeo sobre a entropia segundo Clausius e Boltzmann. O Ludwig Boltzmann tinha essa definição de entropia baseada nas propriedades microscópicas, né, nos estados microscópicos. Se a gente pensa nisso aqui, então, com um processo que você está no estado 1, você tem umas certas partículas, a gente até viu esse exemplo lá naquele vídeo. E agora eu não vou retirar essa barra aqui não. Simplesmente o meu gás vai expandir um pouco e vai ter uma resistência a ele. Estou botando meu bonequinho aqui segurando, mas poderia ser a resistência do ar atmosférico, por exemplo. O ar atmosférico está segurando, isso aqui vai ter uma expansão, ele vai segurar essa expansão. De acordo com Boltzmann, né, pela definição que a gente tem de microestados, que a gente tem para o nosso sistema, aqueles número de posições e o número de velocidades que eles podem ter, você vai ter no estado 1 um certo número de posições e número de velocidades. O que acontece com o estado 2? O seu número de posições ele vai aumentar, realmente você aumentou um pouquinho o volume, mas proporcionalmente o seu número de velocidades vai diminuir. Por quê? Porque o gás estava com mais velocidade, a partir do momento que ele gasta, vou falar gastar essa energia, né? Ele vai transferir essa energia na forma de trabalho, a energia de movimentação das partículas decai, porque elas perdem, né? Elas vão usar essa energia para empurrar exatamente essa porta, né? Vencer esse meu bonequinho aqui que está nervoso segurando a portinha ali. À medida que vai acontecendo isso, quanto mais elas vão empurrando, mais lento vai ficando o nosso gás. Você vai diminuindo a velocidade das partículas, ou seja, elas vão aumentando o número de posições e diminuindo as possibilidades de velocidade. Ou seja, acaba que se um cresce, o outro decai. E no final, o que a gente tem é que a possibilidade de estados que a gente tem no estado final fica igual à possibilidade de estados inicial. Ou seja, a nossa variação de entropia ela é simplesmente, né, esse estado final sobre o estado inicial, só que a possibilidade de estados que eu tenho continua igual a zero. Isso daqui é para deixar um recado para vocês. Ó. Expansão resistida não transfere entropia. Eu tenho, por exemplo, um pistão e um cilindro. Ali dentro eu tenho uma quantidade de gás, eu aqueço esse gás vai empurrar esse pistão. A energia que é transferida na forma de trabalho, ela não gera entropia, porque ela está fazendo uma expansão resistida. Agora, se o meu gás se expande em um vácuo, aí ele está fazendo uma expansão não resistida. Essa expansão não resistida, a gente viu um exemplo no vídeo lá sobre a entropia de Clausius e Boltzmann, que essa expansão não resistida ela gera um aumento de entropia que é igual ao quê? É igual a constante de Boltzmann vezes o logaritmo neperiano. No caso, se for uma expansão para dobrar o tamanho do volume, ela vai ser K, que é a constante de Boltzmann, vezes o logaritmo neperiano de 2 elevado a n, que seria o número das partículas. A gente viu isso daí lá no vídeo. Quem não lembrar pode ir lá e olhar. Agora, calor, gente, calor transfere entropia. Calor a gente sabe que é um processo de geração e transferência de entropia. A transferência de entropia, esse exemplo aqui eu estou realmente pegando lá de inspiração do que eu vi nos vídeos do professor Paulo Sereguin, da Escola de Engenharia de São Carlos da USP. Ele mostra esse exemplo aqui. Ó. Vamos supor que você tem um sistema, que tem uma parede, né, e você tem um calor sendo transferido dentro do sistema para a vizinhança. À medida que esse calor vai ser transferido, é porque você tem uma temperatura mais alta do sistema do que você tem na vizinhança. E o calor vai ter sempre a mesma direção. Esse calor vai ter essa direção de ir para a região que está com temperatura mais baixa. Só que o que acontece nesse sentido é que quando você analisa, né, aquela nossa no termo da transferência de entropia, você tem isso aqui. Ó. Se o seu calor é sempre o mesmo, a temperatura do sistema ela é maior dentro do que fora. Então acaba que esse termo aqui que representa essa transferência de entropia, ele está representando que está sendo uma entropia transferida, né? Ela está aumentando para fora, está transferindo essa entropia de alguma forma, entendeu? Então essa transferência de calor uniforme constante, causada por qualquer que seja a diferença finita de temperatura, ela é um meio de você transferir entropia. Você tem transferência de calor, no caminho da transferência de calor, na mesma direção, no mesmo sentido, você vai ter também transferência de entropia. Não necessariamente você vai ter geração de entropia. A geração de entropia ocorre quando você tem diferenças finitas de temperatura onde está ocorrendo essa transferência de calor, beleza? Agora a gente vai passar para o outro tópico, esse aqui foi bem curtinho, só para passar essa informação para vocês, valeu?